Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo Letícia. E eu sou o Gabriel. E esse é mais um vídeo do Diário de Bordo em USA. Bom, hoje a gente vai trazer um tema muito bacana para vocês. Quanto nós gastamos na nossa vinda, né, para os Estados Unidos. Sim. Muita gente acredita que precisa ser rico para vir morar aqui. Será que é verdade? Mas hoje a gente vai mostrar para vocês que não é bem assim que funciona, pessoal. Dá para vir para cá gastando menos do que vocês imaginam, né? Isso é verdade. Então, hoje a gente vai abrir um pouquinho para vocês um pouco dos nossos custos. Lembrando, pessoal, que cada experiência ela é individual, né? E que o valor que às vezes a gente pagou há um tempo atrás não vai ser o mesmo valor que às vezes vocês vão pagar aí. Mas a gente vai trazer para vocês mesmo assim, porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? E gosta de saber aí mais ou menos quais são os custos do processo para poder se preparar, se programar e conseguir aí também, né, dar o start aí no seu sonho americano. Exatamente. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando de um casal sem filhos. Exatamente. Exatamente. E aí, quem tiver filhos, né, tem que ir somando algumas coisas a mais aí. Por exemplo, custo com o passaporte, custo com o visto, assessoria, passagens e por aí vai. Coisas que a gente vai falando aqui no decorrer do vídeo. Exato, gente. Bom, vamos lá, né? Vamos começar da onde? Do começo, né? Começar do início. Nada melhor do que começar do começo. Então, eu vou trazer agora para vocês, pessoal, o custo que a gente teve com emissão de passaportes. Porque quando a gente fala de viagem internacional, né, de mudar para um outro país, um dos principais documentos, né, a gente pensa que é o visto, mas se você não tem o passaporte, consecutivamente você não vai ter como ter o seu visto ali. Então, vamos lá. Passaportes. Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque a gente marcou todos os custos para trazer bem detalhado. Opa! Calma lá. A dicção tá boa. Para trazer bem detalhado para vocês, tá bom? Depois a gente vai deixando na tela aqui também escrito para o sim. pessoal ir vendo e acompanhando com a gente os valores. Exatamente. E quanto será que vai dar essa conta no final, hein? Acompanha até o final aí, pessoal. Então vamos lá, gente. Passaportes, tá? O Gabriel, né? Vamos partir do princípio. O Gabriel ele já tinha tirado o passaporte um pouquinho antes de mim, né? E eu tirei depois. Mas a taxa, o valor que a gente pagou foi exatamente o mesmo, né, amor? Foi exatamente o mesmo. Que eu tinha pago em 2020, você tirou em 2025, sim. Mas o valor não tinha alterado nada. Exatamente. E o passaporte, gente, ele é um valor que ele é tabelado. Então vamos lá o valor que a gente pagou. É R$ 257,25 cada passaporte, totalizando no nosso caso de um casal R$ 514,50. Depois, pessoal, né, que a gente tirou o passaporte, e aí, Letícia, o que vocês fizeram? A gente deu, né, o nosso próximo passo. E, né, como a gente não era nenhum experiente em formulários, né, em passo a passo que tem ali na hora de fazer a solicitação do nosso visto, a gente contou com uma ajuda muito importante nesse momento, pessoal. E a gente vai deixar recomendado aqui para vocês a empresa que a gente contratou uma assessoria. E a empresa que a gente fez a assessoria, pessoal, foi uma empresa que a gente gostou demais, que a gente indica a eles. Aqui não é uma parceria, não é uma publi, é realmente porque o serviço é muito bom e nos ajudou em questão de financeiro. A gente contou com a ajuda da Quick Visa. E depois o Gabriel vai deixar um Instagram aí para vocês, tá bom? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, fixado aqui para vocês também. Exatamente. Todas as pessoas que a gente falar aqui sobre pessoas que a gente utilizou aqui no nosso processo, a gente vai deixar aqui o contato para vocês aqui na descrição e também no comentário fixado aqui embaixo. Depois vocês deixam um comentário para a gente também aqui, o que vocês estão achando de tudo isso. E aí a gente vai deixar quais foram os serviços utilizados, tá, pessoal, com essas pessoas. E a pessoa que a gente falou foi a Lívia, tá? Foi ela que nos atendeu ali na Quick, foi uma pessoa, assim, excelente, que ajudou muito a gente, que deu total suporte, que tranquilizou a gente para o processo, tá? Pessoal, e foi muito bacana porque eles dão uma simulação ali também da entrevista, ajuda. Eu não vou entrar em detalhes disso agora da assessoria, né? Porque esse é um vídeo sobre custos, mas é muito interessante e a gente indica demais. Bom, pessoal, partindo para o próximo passo, então, vem o visto. É a parte que todo mundo teme. Bom,
O nosso visto ele custou $185 por pessoa. Somos um casal, totalizando $370, que na cotação de 2025 que a gente tirou, era a 5,50 o dólar pro real. Então totalizou R$ 2.035 o nosso processo de visto, que é o da DS-160, que na verdade é a taxa consular que os Estados Unidos cobram para emitir esse visto. Passando o visto, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque é bastante informação. A gente agendou a nossa entrevista para dezembro de 2025 e a gente fez pelo consulado de São Paulo. Então a gente morava na cidade de Americana, a gente teve que se deslocar até a cidade de São Paulo, para a gente não correr o risco de perder a nossa entrevista, porque São Paulo todo mundo sabe como é caótico. A gente reservou um hotel em São Paulo um dia antes, a gente pernoitou em São Paulo para poder fazer a nossa entrevista no outro dia pela manhã. Então, com o hotel, em uma noite no hotel, mais a alimentação, a gente gastou um total de R$ 243 de hotel e alimentação. E só uma ressalva que eu queria fazer para vocês, pessoal, você vai falar, nossa, gente, né? A gente acha que foi um valor super ok no hotel, mas não vai chegando, né, achando que vocês vão encontrar por esse valor um hotel 5 estrelas, né? Não. A gente... Foi o mais simples possível, mas também foi uma estadia muito boa. A gente foi muito bem recepcionado, ficava ali bem próximo ao CASV, que é onde eu vou falar aqui o próximo passo para vocês. Então, assim, foi muito crucial pra gente ali a localização também de onde a gente ficou. Sim. Por mais que foi um preço bem acessível, mas também estava incluso até um café da manhã lá no outro dia cedo. Muito bom. A gente achou bem interessante. Foi um hotel bem simples, não é nada luxuoso. A gente só queria realmente ali para pernoitar, né? E para facilitar também depois a nossa ida, porque a gente sabe, né, pessoal? Foi a nossa primeira vez emitindo um documento tão importante, era a nossa primeira vez saindo do país. Então, assim, a gente estava numa ansiedade, então a gente se programou, fez tudo com antecedência. E se eu pudesse deixar essa dica para vocês, se programem com antecedência. Se vocês tiverem a possibilidade, assim como nós, né, de poder ir para a cidade, de já conhecer a região, de já verificar ali, né, as comodidades, né, como estacionamento e tudo mais que você vai precisar utilizar enquanto você está ali fazendo o processo, é muito bom. Eu acho que isso ajuda a gente a ficar um pouquinho mais tranquilo, né, em relação ao processo ali que vai passar. Exatamente. E como a nossa entrevista, o caso e a entrevista foi no mesmo dia, foi muito importante a gente ter ido um dia antes, pessoal. Então a gente chegou em São Paulo, a gente foi visitar ali a região próxima ao caso e depois a gente foi visitar a região próxima ali ao consulado, o que foi muito importante porque a gente já chegou ali no caso com o local que a gente já ia estacionar. E depois a gente já chegou no consulado também preparado para o local que a gente ia parar ali próximo. Como São Paulo, todo mundo sabe que é tudo muito amontoado e tem muito golpe, então, gente, é muito importante. Não sei como funciona nos outros estados, mas em São Paulo é muito importante vocês irem, para quem nunca foi ali na região, dá uma olhadinha antes, dá uma passeada ali por perto, pelo menos um dia antes para vocês se prepararem, tá? Então, partindo ali, para o próximo passo. A gente saiu do hotel e fomos fazer ali a nossa foto e colher as digitais no CASV. Ali, pessoal, já está incluso todas as taxas junto com o que a gente pagou no valor de $185, que é do processo total do visto, tá? A única coisa que a gente teve um gasto ali foi com o estacionamento ali do CASV. Tem como deixar o carro na rua ali, na região próxima, mas eu acho que é bem importante você deixar ali sempre num lugar mais seguro possível, né? Então a gente gastou ali com o estacionamento o valor de R$30 no CASV e R$30 no consulado. Então totalizando aí mais R$60 com o estacionamento. É um custinho aí, né, pessoal, com o estacionamento. Mas como o Gabriel disse, segurança em primeiro lugar, né? Sempre. Ninguém quer ir ali tirar o seu documento tão importante e aí sair, poxa, cadê meu carro? Cadê minhas coisas, né? Exatamente. É um risco que a gente corre, né, se tratando a nível Brasil e principalmente São Paulo, que é uma, né, cidade enorme ali. Inclusive, pessoal, para quem quiser, ali próximo ao consulado de São Paulo, a gente indica o estacionamento do São Paulo. Ah, é verdade. Foi isso assim, é muito importante. o São Paulo é uma pessoa espetacular. A gente indica ele ali, que na região tem muita pilantragem. São Paulo, gente, só para fazer uma ressalva, o estacionamento dele é ali perto da região do consulado mesmo, né? No CASV,
A gente ficou em um estacionamento ali próximo também, né, ao serviço ali, né, do Sim. atendimento ao solicitante do visto. Mas lá no consulado a gente indica o estacionamento do São Paulo, que foi muito Isso aí. É foi só muita dar um gente Google boa. aí, pessoal. Eu vou tentar deixar aqui na descrição também o local ali do estacionamento de São Paulo. Gente, São Paulo é uma pessoa fenomenal. A gente indica muito ali o estacionamento dele. Bom, gente, como eu já ia adentrando, antes do corte seco tramontina aqui do meu esposo, como vocês podem ver, vamos falar agora um pouquinho sobre as passagens aéreas, né? Porque depois, né, que a gente foi lá, tirou o passaporte, né? Contratamos um serviço de assessoria que nos deu total segurança. Chegou o nosso dia da entrevista, fomos lá, né, no CASV, depois do CASV, a gente partiu ali para nossa entrevista, como o Gabriel já mencionou, a gente conseguiu fazer tudo no mesmo dia, né? A gente partiu para o próximo passo, né? Vistos em mão, passaporte em mãos, Aprovados. né? Com visto. A gente foi para o próximo passo, que era comprar as nossas passagens aéreas. E se eu pudesse dar uma dica, gente, pesquisem com bastante antecedência. Então, se vocês têm um prazo, se vocês, a partir do momento que vocês pegam um passaporte com visto e vocês têm ali mais ou menos em mente um prazo do tempo que vocês desejam, né, sair, que vocês desejam, né, se mudar, é muito importante que desde antes vocês já comecem a pesquisar preços de passagem, porque quanto mais perto vocês deixam para comprar a passagem, mais cara acaba também ficando o valor. Então é muito importante você acompanhar, ver se tem algumas datas aí importantes, né? Porque algumas companhias às vezes faz aniversário, faz algumas datas ali comemorativas e consequentemente isso também gera um descontinho ali pra gente que tá comprando essas passagens. Então assim, é muito importante. Eu vou deixar até o Gabriel falar um pouquinho sobre como foi o processo nosso em relação ao tempo. Depois eu vou falar para vocês os valores que a gente pagou. Mas eu vou deixar ele falar porque essa parte foi ele quem pesquisou, foi ele quem ficou responsável de estar ali entrando, checando. Amor, se você pudesse dar uma dica pro pessoal do que fazer, né? Fala aí um pouquinho os nossos passos e depois eu entro falando um pouquinho os valores e a gente fala se compensou ou não, Sim. né? Bom, pessoal, primeiramente, eu já comecei a pesquisar sobre as passagens aéreas antes mesmo da gente tirar o nosso visto. Então eu já fui acompanhando porque a gente teve que fazer um planejamento. Como todo mundo já sabe, novamente, nós somos pessoas que viemos de um lugar humilde, então a gente não tinha muita condição, então tudo tinha que ser muito planejado. Então nós começamos a pesquisar ali, eu comecei a pesquisar 2 meses antes da gente tirar o nosso visto. Tiramos em dezembro, eu comecei a pesquisar sobre as passagens em outubro. Pessoal, é muito importante vocês começarem a pesquisar pelo menos 6 meses antes da data da viagem, tá? E não deixa para comprar com mais de 3 meses antes da data de vocês viajarem. Quanto mais próximo da data, mais caro vai ficar as passagens. Então, depois de muitas pesquisas, a gente olhando todos os dias, entrava de madrugada, né, para olhava lá. A princípio estava dando uma companhia, depois de repente virava outra companhia e o melhor preço que a gente conseguiu, que foi em fevereiro de 2026, agora nesse ano, é R$ 4.500. Vamos lá, gente. A gente conseguiu, né, comprar as nossas passagens pela companhia da Copa Airlines e o valor que a gente pagou, tá, nas nossas passagens, 4 passagens, foi R$ 4.500. Bom, passado isso, né, a compra das nossas passagens, o nosso próximo passo foi reservar um hotel que acomodaria a gente aqui nos nossos primeiros dias, né, de América, nos nossos primeiros dias de Estados Unidos. E aí, gente, esse é um outro, né, ponto que eu acho que precisa ser bem pesquisado, bem analisado. Como eu disse, a gente não fez questão, tanto quando foi para ir tirar o nosso visto, quanto para vir para cá, a gente não fez questão de nenhum lugar luxuoso, a gente só fez questão de um lugar que atenderia as nossas necessidades, Exatamente. que era de dormir ali, descansar, tomar um banho, conseguir fazer uma refeição no quarto se a gente precisasse, né? E claro que a gente precisou. Então, de novo, vou reforçar, se vocês não assistiram o primeiro vídeo desse canal, vão lá e assistam, gente. Ele tá um pouquinho longo, mas ele tá um vídeo muito informativo, tem muita informação boa, tem muita coisa que pode vir agregar aí pra vocês. E lá a gente dá mais detalhes também de como foi também esse começo pra gente aqui, tá? Então, assim, próximo passo foi pesquisar o hotel. E aí, eu vou deixar o Gabriel falar sobre os custos, quantos dias, né, a gente
pegou o hotel e o valor que saiu aí pra gente. Sim, pessoal, a gente reservou 6 dias de hotel, um hotel aqui na região de Kissimmee, nos Estados Unidos. Era o melhor dos mundos? Não. O melhor dos hotéis? Não. Não é. Mas é o que cabia no nosso orçamento, novamente. E as 6 diárias ficaram um total, lembrando, pessoal, que agora, saindo do Brasil e entrando nos Estados Unidos, agora tudo em dólar. Então, pessoal, conseguimos aqui 6 diárias por $238,35. Totalizando aí um valor em reais de R$1.310 para 6 dias de hotel. Exato. Lembrando, pessoal, que era um hotel meio que uma pousada de beira de estrada. O conceito aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas é como se fosse isso. É ali um quarto com um banheiro onde a gente consegue pelo menos dormir e tomar um banho. Bom, gente, e depois, né, de reservado o hotel, depois desse custo de hotel, o que a gente precisa? Se locomover, né? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o custo que a gente teve aí com o aluguel de carros. Por quê? Porque é muito importante. Existem pessoas que optam por não fazer a locação de carros, né, aqui nos Estados Unidos enquanto ainda estão no Brasil. Mas a gente encontrou uma pessoa, né, na verdade a gente já acompanhava essa pessoa, que a gente vai deixar a indicação aqui para vocês. E é uma pessoa que passou total confiança pra gente, é uma pessoa que a gente conseguiu assim um valor maravilhoso que nenhum Booking estava ofertando pra gente, pessoal. Então assim, com aluguel de carro, a gente gastou o valor aí para uma semana, que foi o que a gente pegou inicialmente, de $200. Traduzindo aí, né, em reais, Letícia, quanto ficou isso aí em reais, né? R$1.100, tá? Só para vocês ir fazendo a somatória aí de vocês. Bom, pessoal, o contato dele é o Igor Martins. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o Instagram dele. Segue ele lá, pessoal, tem todas as informações dele lá, contato, WhatsApp, pode chamar ele lá, total confiança. Ele deixou o carro pra gente lá no aeroporto já, a gente chegou, o carro já estava lá esperando a gente, né? Uhum. Então foi só montar no carro e ser feliz aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Gente, e um parênteses aí, tá? De um valor que mesmo acompanhando os vídeos, né? Mesmo a gente também tendo essa programação, a gente Exatamente. não sabia que a gente ia ter, tá? Só pra vocês saberem. Então, assim, o Igor foi lá, ele deixou o carro pra gente no aeroporto. Claro que se vocês optarem por fazer a locação, né? Por alguma plataforma, como o Booking, etc., eles também vão, né? E eles vão deixar o carro pra vocês lá no aeroporto. Mas um custo que a gente não ouviu ninguém falando sobre esse custo, mas ele existe, ele é real, tá? E a gente tinha acabado nos esquecendo aqui de falar, foi um valor de $24 que a gente pagou para sair do estacionamento do aeroporto, tá? Exatamente. Então o carro ele estava lá nos esperando, mas na hora que você vai sair ali, você fala, uhul, né? Tô pronta a viver meu sonho americano. Não, primeiro você paga para você poder viver o sonho. Você paga aí a taxinha de $24, tá, gente? Então... E lembrando também, pessoal, que aqui nos Estados Unidos também existem pedágios, tá? Então você consegue colocar ali no Waze ou no Google Maps, onde você achar melhor, as rotas sem pedágio. A gente recomenda usar as rotas sem pedágio, mas estejam cientes que aqui o trânsito é pesado, dependendo do horário também, né? Exatamente, mas também, né, não sei como que faz, a nossa experiência não foi na locação direto pela plataforma, perdão, gente, direto por, né, plataformas como o Booking, né, outras plataformas aí que fazem a locação, mas você também tem a opção de passar pelos pedágios e depois eu acredito que a plataforma, né, encaminha aí para vocês o valor referente ao pedágio. Mas claro, né, o que a gente puder dar de dicas para que vocês, assim como nós, possam economizar na chegada aqui, porque além de todos esses custos que a gente teve, né, que a gente está falando em relação ao processo, a gente, lógico, né, que teve, né, um custo, que não é bem dizer um custo, que foi o valor, né, que a gente trouxe aí para começar, para dar os nossos primeiros passos aqui. Lembrando, né, que esse valor, ele é muito individual. Às vezes o que funcionou pra gente como um casal não vai funcionar, né, para quem tá vindo aí com crianças, ou às vezes para quem tá vindo sozinho, né, mas é um norte aí para vocês saberem. Então, vamos lá, né, Letícia, e aí, quanto que deu, né, o valor, surpresa, né, dessa soma toda aí, de todos esses valores que vocês falaram, né? Vamos lá, meu amor?
Dá um suspense Dá aí. um suspensinho, os tamborzinhos batendo, pra quem ficou até o Rufem os final. tambores. E o valor total do nosso processo foi de R$ 10.342,50. Gente, lembrando que esse valor que a gente tá falando, a gente tinha esquecido de colocar os $24 aí, tá? Que tem do aeroporto. Então, Mas eu vou deixar o valor soma atualizado. mais 24 aí, né? E Gabriel depois coloca aí pra vocês. E é isso aí, pessoal. Lembrando, mais uma vez, que isso foi com a cotação de 2025, 2026, tá? Hoje acho que o dólar deu uma baixada, né? Então vocês vão acompanhando a cotação. Esse valor pode ser maior, pode ser menor, mas a média que fica é mais ou menos por aí para um casal sem filhos. E lembrando também, pessoal, que esse valor não foi gasto todo de uma vez. A gente se planejou por longos 2 anos, juntando ali um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A gente vai apertando um lugar aqui, apertando outro ali, até a gente conseguir fazer todo o processo com calma e com paciência. Lembrando novamente, pessoal, que cada um vai ter um valor diferente ali durante o seu processo e cada um vai ter uma experiência diferente. Certinho, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Ficou caro? Ficou barato nesses 2 anos? Deixaram que compensou aí o valor que a gente pagou? Bom, gente, para nós compensou muito, né? Porque hoje a gente tá podendo viver aí a realização, né? De algo que era um sonho, de algo que era um desejo muito grande pra gente. Mas claro, né? Levou um tempo pra gente realmente se planejar, pra gente chegar nisso. Não foi um valor que a gente pagou de uma vez, né? Então, cada vez que a gente ia tendo a oportunidade, a gente dava ali, avançava mais um passo. Bom, pessoal, esse foi o nosso custo, né, para conseguir fazer aí o nosso tão sonhada imigração, né, o nosso tão sonhado Dream, American Dream. E mostrando mais uma vez, pessoal, que é possível com planejamento, né? Exatamente. E aí, deixa aí pra gente um comentário se vocês gostaram desse vídeo, o que mais que vocês gostariam de estar sabendo, de estar vendo aqui nesse canal, que a gente vai se programando, a gente vai se organizando. E é isso, gente. Um beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.